Saudações a todos, você está no portal Totem de Luz e hoje eu queria falar um pouco sobre meditação, compartilhando uma experiência de algo que ocorreu comigo num desses momentos de meditação, com algumas comprovações que vieram depois, a solução de alguns problemas. Nós passamos por diversas experiências na nossa vida e alguns fazem ou adentram nesses processos de meditação e têm grande resultado. E eu queria compartilhar com vocês, então, num desses momentos em que eu passava por essa experiência, acalma a mente, o coração, para que possa trazer questões mentais que muitas vezes estão no plano mental, nós trazemos ela para o nosso chakra cardíaco e vamos trabalhando elas. São experiências das mais diversas pelas quais nós podemos passar, por isso não dá para catalogar um padrão exato, Mas a estágios de transcendência e muito mais. E dentro desse processo, em um determinado momento, eu estava fazendo a minha meditação, até que eu comecei a perceber que eu estava rastreando o meu próprio corpo, analisando ele, conhecendo o que eu sou desde a estrutura física em si. E de repente eu percebi que dentro de mim existia um órgão que estava mais quente do que os outros órgãos do corpo e do que tudo mais. Geralmente o corpo humano ele conserva uma determinada temperatura uniforme e eu percebi que tinha uma região onde um órgão estava muito mais quente. E era justamente essa região do fígado. Depois eu fui saber que algumas pessoas da minha família, por exemplo, tiveram problemas sérios com o fígado, Minha avó, por parte de pai, por exemplo, Essa parte da família é muito comum acontecer isso. E eu percebi que essa região estava mais quente. Aí eu continuei a meditação e tudo mais, trabalhando esse processo de energia. Em um determinado momento, ainda naquela semana, se não me falha a memória, conversando no trabalho com uma pessoa, nós conversávamos muito a respeito de espiritualidade e essa pessoa me convidou para acompanhá-la no espaço espiritualista. É uma linha bastante parecida com o kardecismo, porém é diferente, ainda não é o kardecismo mesmo. E eles fazem como? Bom, você tem uma palestra que é lei do evangelho também, e as pessoas fazem a imposição de mãos ali, é como se fosse um passe mais coletivo em si. E quem quisesse ter uma análise mais completa e mais aprofundada, que tivesse alguma questão, uma leitura de energia ou coisa assim, depois da cerimônia, colocava o seu nome num envelopezinho ali, e eles estabeleciam uma ficha com isso, e aí você, depois da cerimônia, você descia para as salas que estão embaixo, que eram como consultórios, e os médiums, uniformizados como médicos mesmo, cada sala com 2 médiums, e eles faziam a leitura energética do corpo e conversavam com você para saber se precisava de alguma coisa a mais, um conselho, uma cirurgia espiritual. Interessante é que, então eu desci, dei o meu nome e desci, e não comentei nada a respeito disso, eu sempre pego essas pessoas de conversa, gosto de conversar sobre espiritualidade, e aí, com aqueles 2 médiums, era um senhor e uma senhora, a gente ainda conversou um pouco rapidinho, porque tinha bastante consultas para serem realizadas. E aí, essa irmã falou, eu vou fazer uma leitura do seu corpo, para ver como é que você está energeticamente, espiritualmente, fisicamente. Tá bom. E ela foi correndo as mãos sobre o corpo, levitando ela sobre o corpo, mais ou menos a uns 20 centímetros de distância. Os 2 estavam fazendo essa imposição de mãos, até que pararam numa região do meu peito, e essa irmã falou, você bebe? E eu disse, é muito raro, eu não costumo beber. E aí ela falou, porque a gente tem que marcar uma cirurgia espiritual para você, por causa de um problema no fígado. E eu comecei a raciocinar aquela percepção que eu tive,
durante a meditação. E aí conversamos mais um pouco e eles ficaram de fazer uma outra leitura energética e, como todo espiritualista curioso que nós somos, né, eu imaginei, bom, já que eles estão fazendo uma leitura energética, então eu vou aproveitar esse momento para exteriorizar energias para cima, para ver se eu estou fazendo direitinho, se a irmã percebe, né, que a energia está sendo jogada para fora. E aí, então, na hora que eles começaram a fazer a leitura de novo, eu comecei a exteriorizar a energia para cima. Foi o momento em que ela abriu os olhos assim, olhou para o senhor que estava na frente dela, do outro lado da maca, e eu estava deitado nessa maca, né, e eles fazendo a leitura. E essa irmã, que parece que era um pouco mais sensível, essa senhora, abriu os olhos assim, e olhou para ele e falou, olha isso, olha isso. Ela percebeu, então, a energia que estava sendo exteriorizada. Aí achei muito interessante compartilhar com vocês, né? Tanto o processo da meditação, onde a gente acaba tendo percepções não só do plano espiritual, como também do plano físico. Muitas vezes você descobre coisas que estão acontecendo em você, né? E até mesmo esses processos de leitura de energia, bioenergia, né? E a comprovação de que realmente existia um trabalho a ser feito ali no físico, uma energia espiritual, e a comprovação também da leitura, no estado de você lançar energias para fora. A gente chama isso de exteriorização de energia, né? Você exterioriza energias para fora, tanto para sentir o ambiente, ou até mesmo para criar um campo de força ali, se proteger. Vai depender muito da sua própria intenção, né? E tudo mais. Mas isso é muito importante, trabalhar com esses processos. E também o que ocorre é que, depois que ela comentou sobre essa cirurgia espiritual, eu acabei muito enrolado, não tive tempo para fazer. Comecei a trabalhar com minhas próprias energias também para tentar limpar o organismo e purificá-lo, né? Que eu não aconselho para todo mundo, mas isso também pode ser feito. E depois disso, em outro espaço espiritualista que eu tive a oportunidade de frequentar, eu frequentava com mais frequência esse espaço. E aí eu pedi para a irmã fazer a leitura e ver se estava tudo em ordem aí, já ou não. E já não tinha mais esse problema. E depois eu percebi que eu mesmo já sentia que já não tinha mais aquele problema, tanto nas minhas análises com energias, como mesmo na repercussão física, quaisquer que fossem. E aí fica para vocês mais essa informação desse depoimento, né? Cada um analise, quem sabe entrando em processo de meditação aí também, vocês possam chegar, né, a muitos outros resultados. Por enquanto, um abraço para todo mundo e fiquem na luz desse grande amor.